Fala turma, Rafael Rodrigues aqui com vocês. Hoje eu vim trazer um conteúdo espetacular. Mas antes eu quero te parabenizar, porque se você está assistindo essa aula, você já está avançado na sua mentalidade, está buscando por algo diferente. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou Master Coach, analista comportamental, hipnoterapeuta e pós-graduado em Neurociência e Psicologia Positiva. Também sou certificado pelo IACAPAP, o maior congresso de saúde mental da América Latina, e também sou certificado pelo Brain Emotions, que é o maior congresso de neurociência e comportamento da América Latina. E hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês sobre modelo da mente. Hoje eu vou te explicar como a sua mente funciona e por que você faz algumas coisas que você não gostaria de fazer, porque você tem alguns comportamentos que não são tão bons assim, mas que você não consegue abandonar estes comportamentos. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa deixar claro e colocar no seu coração: nada é por acaso. Tudo que você vive hoje tem uma raiz. Existe uma raiz para todos os seus desafios. Eu preciso que você entenda que ninguém neste mundo nasceu com ansiedade, depressão, medo, insegurança, pânico, medo de falar em público, baixa autoestima. Tudo isso são reflexos das dores, das experiências traumáticas que você viveu lá na sua infância e hoje estão refletindo nos seus comportamentos da vida adulta. Rafa, mas por que isso acontece? Por um único motivo. O seu cérebro, ele foi programado para te proteger. O seu cérebro, ele quer te afastar de tudo aquilo que te gera dor. Então, ele criou estratégias para te proteger daquilo que pode te gerar algum desconforto. E Rafa, mas eu não lembro de nenhum tipo de trauma que eu posso ter vivido. Eu não lembro dos meus pais terem me batido. Eu não lembro de ter sofrido abuso psicológico, abuso sexual. Eu não lembro de ter sido abandonado, de ter sido rejeitado. Você precisa entender uma coisa. Não é porque você não lembra que não aconteceu. O seu cérebro tem um mecanismo que chama encapsulamento de memórias aflitivas. Então, imagina que isso aqui é uma memória de muita dor. E o que o seu cérebro faz para que você não acesse essa memória e não sofra? Ele encapsula essa memória. Mas isso não significa que o sentimento e o significado que foi dado para isso ainda não esteja aqui. Porque todas as experiências que você vive, todas as experiências geram um aprendizado. Então, tudo que você vive gera um aprendizado. Então, imagina que agora você está vivendo uma experiência. Isso está te gerando um aprendizado. Vamos pensar que você amanhã vai na academia. Isso é uma experiência, de alguma forma isso vai te gerar um aprendizado. Tudo é um aprendizado para o seu cérebro. E quando isso te gera um aprendizado, isso também gera um significado. Significado. Que é o quê? A percepção. Ou seja, as pessoas percebem as coisas diferentes, concorda? Então, nós podemos contar a mesma coisa da mesma forma para duas pessoas. E essas duas pessoas vão contar para uma terceira pessoa de uma maneira diferente. Um vai contar de um jeito, o outro vai contar de outro. Por quê? Eles perceberam isso de uma forma diferente. Eles deram um significado diferente para isso. E todo significado gera um sentimento que vai gerar um comportamento que vai gerar um resultado. Então, tudo que acontece na sua vida gera um aprendizado, um significado, um sentimento, um comportamento e um resultado. Mas você há de concordar comigo que uma criança, ela não tem habilidade, ela não tem capacidade cognitiva e emocional para dar um significado correto para algo. Uma criança, ela é muito literal, ela é sim, sim, não, não. Então, vamos supor que você tem um filho, hoje você tem um filho ou uma filha, e você teve um dia muito difícil no seu trabalho. Cara, as coisas deram errado. Tudo saiu completamente contrário do que você imaginou que sairia. E isso te gerou sentimentos e emoções negativas, te gerou um estresse alto, te deixou com raiva, e quando você chegou em casa, o seu filho está cheio de energia querendo brincar.
Seu filho está querendo falar, querendo brincar, querendo a sua atenção, mas você está completamente estressado. E aí você vai lá e grita com seu filho. Ou você bate nele, ou você rejeita ele, você manda ele para o quarto e ficar sozinho. Você acha que uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos tem a capacidade, tem a habilidade cognitiva de pensar assim: acho que hoje meu pai teve um dia difícil no escritório, mas ele me ama, eu sei que ele me ama. Ele simplesmente não teve um dia bom e ele ficou bravo comigo, mas daqui a pouco ele vai vir aqui, vai me abraçar, vai me beijar e a gente vai fazer as pazes e vai ficar tudo bem. Você acha que uma criança tem essa habilidade? Óbvio que não. Essa criança ela vai dar o pior significado possível para esse acontecimento. Quais são os significados que uma criança pode dar? Não sou amado, não sou importante, não sou querido, eu sou um fardo na vida do meu pai, eu sou culpado pelo que meu pai está passando, e diversos outros significados que ficam registrados na memória. Então, o significado fica registrado com um sentimento dentro da memória que vão gerar comportamentos e resultados. É assim que a sua mente funciona. É assim que a sua mente trabalha. E quais são os resultados que estão gerando hoje, Rafa? Frustração, medo, ansiedade, baixa autoestima. Então você entende que para tudo existe uma causa, que nada é por acaso. Com certeza, se você sofre com uma dessas coisas hoje, lá na sua infância, você passou por problemas, por experiências negativas, por experiências traumáticas, que está gerando isso em você. Vou te explicar de uma outra forma e depois eu vou te dar mais alguns exemplos para você conseguir deixar isso bem claro e entender que você precisa ressignificar aquilo que você viveu lá atrás. Imagina que isso aqui, é o seu cérebro. Isso aqui é só uma forma didática de explicar. Claro que se a gente abrir o seu crânio, o seu cérebro não estará dividido assim. Mas imagina que aqui é o seu sistema nervoso central autônomo. Essa parte do cérebro, ela é responsável pelas suas funções inconscientes, pelas suas funções automáticas. Essa parte do cérebro é responsável por manter você vivo. Então, seu coração está batendo agora, neste momento, sem que você precise ficar olhando para ele e fazendo ele bater. O seu fígado está funcionando, o seu rim está funcionando, o seu pulmão está funcionando. Então é por isso que ele é o sistema nervoso central autônomo. O próprio nome já diz, autonomia. Ele faz sem precisar que você faça com que isso aconteça. Então são as funções inconscientes do ser humano, do sistema nervoso. Aqui é o seu subconsciente. E é aqui que estão todas as suas memórias. Todas as suas memórias estão registradas aqui. Desde que você nasceu, as suas memórias estão registradas aqui. Memórias boas, memórias ruins. Então imagina que a sua mente é esse quadro aqui. E existem várias microjanelas, e cada janela dessa é uma memória. E quando você recebe um estímulo, e esse estímulo acessa essa memória, vai fazer com que você tenha um comportamento bom ou ruim, dependendo de qual foi a memória que este estímulo acessou. Então, por exemplo, eu nasci na cidade do interior e eu passei quase toda a minha infância, todas as minhas férias na infância eram na casa da minha avó. E a minha avó fazia rosquinha, pão de queijo, coava o cafezinho na hora. Então, sempre que eu passo na porta de uma padaria, que eu sinto o cheiro do café coando, ou que eu sinto o cheiro do pão de queijo assando, eu automaticamente vou lá para a casinha da minha avó. Eu lembro daquilo de uma forma instantânea. Eu sou transferido para lá. Por quê? O estímulo,
olfativo, eu senti o cheiro que acessou uma memória boa, que me remeteu a uma lembrança maravilhosa. Mas pode ser também que esse estímulo ele pegue uma memória de dor. E quando esse estímulo acessa uma memória de dor, você vai reagir de forma inconsciente e de forma negativa. E isso acontece porque no nosso cérebro tem um negocinho desse tamanhozinho que chama amígdala cerebral. E ela é o botão de pânico do nosso cérebro. Ela está associada com o medo, ela está associada com o cuidado. Então, sempre que ela percebe uma ameaça, ela nos coloca num estado de luta e fuga. Acontece o sequestro emocional ou o sequestro da amígdala. Ou seja, o nosso racional é sequestrado pela amígdala e a gente fica num estado completamente emocional para lutar ou fugir. Então, se você recebe um estímulo negativo, na hora você vai reagir de forma negativa, lutando ou fugindo. Muitas vezes as pessoas, elas lutam. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você teve um pai que era muito crítico, sempre te criticava, quando você recebe um estímulo de crítica hoje, na fase adulta, você luta, você reage de uma forma negativa. Talvez você teve um pai autoritário, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Enquanto estiver debaixo do meu teto, faz do jeito que eu estou mandando. Porque sim, porque eu que mando, porque é do meu jeito. Hoje, na fase adulta, você tem dificuldades de lidar com a autoridade, porque isso é um gatilho. Isso é um gatilho seu, porque algo te machucou lá atrás, e agora, quando você recebe o estímulo que te remete àquilo que aconteceu lá atrás, você reage de forma negativa para se proteger. Então, é assim que a sua mente funciona. O seu cérebro, ele já mecanizou vários comportamentos seus, e sempre que você recebe o estímulo, ele age de forma automática. E aqui é o seu consciente. Só que apenas 5% do tempo você está no consciente. 95% do tempo você está agindo de forma inconsciente. Você apenas está seguindo as programações que estão dentro da sua mente. Pensa aí quantas vezes você talvez já foi para algum lugar e quando você chegou lá, você falou, cara, já estou aqui, nem sei como eu cheguei, nem sei por que rua eu vim, não sei nem o que eu ouvi no meio do caminho, não sei nem quantas vezes já aconteceu. Pensa se você veste a calça sempre enfiando a mesma perna primeiro. Há quantos anos você faz isso? Porque você está no automático. Quando você vai escovar dente, você não pensa qual dente você vai começar. Você não fica lá, eu vou começar pelo canino. Não, você simplesmente pega e escova o dente. Então, se é o seu subconsciente que está te dominando, onde que você precisa buscar as respostas dos seus problemas? No seu subconsciente. Só que muitas vezes as pessoas elas querem buscar as respostas dela de forma consciente. E aí você tentar resolver um problema emocional de forma racional é a mesma coisa de você tomar Novalgina para dor de barriga. Não vai resolver. E o problema é que a maioria das pessoas querem fazer isso. Você concorda comigo que se fosse fácil assim, ninguém teria um problema? Ah, eu tenho ansiedade. Ah, mas a partir de amanhã eu decido que eu não quero mais ter. Ah, eu sou muito nervoso, muito explosivo, mas a partir de amanhã eu decido que eu não quero mais ser. Ah, eu tenho medo de falar em público, mas a partir de amanhã eu não vou mais ter medo de falar em público. É claro que não. Isso é emocional. Racionalmente, você sabe que isso não é bom, racionalmente você sabe que isso está te fazendo mal, mas você não consegue se afastar desse comportamento, você não consegue abandonar esse comportamento, porque ele está nas suas emoções. E nós somos seres emocionais. Nós não somos seres racionais. Você acha que uma pessoa que fuma, que sabe que pode morrer de câncer, continua fumando porque ele é um idiota? Não. É porque isso, além de um vício, é emocional. Provavelmente o cigarro pode trazer para ele uma segurança emocionalmente falando. Talvez o cigarro esteja associado para ele com algo que gera segurança ou que gera fuga e ele não consegue parar de fumar. A mesma coisa acontece com os obesos mórbidos, que mesmo estando obeso, sabendo que pode morrer, pode ter uma doença gravíssima, eles não conseguem parar de comer.
Por quê? Mais uma vez, provavelmente a comida está associada com algo emocional. Enquanto essa pessoa não cuidar das emoções, ela não vai conseguir mudar o comportamento. Então, problemas emocionais a gente resolve de forma emocional, com ferramentas e estratégias emocionais. Quero dar mais um exemplo para você aqui, antes de te explicar como o meu trabalho pode te ajudar. Eu tive uma cliente que ela chegou no meu consultório e a queixa dela é que ela tinha uma ansiedade muito forte, todas as vezes que ela acordava. E os 40 primeiros minutos do dia dela eram terríveis, porque a ansiedade gerava angústia e era algo muito forte, e depois aquilo ia acalmando e o dia dela passava a ser um dia normal. E aí eu fiz a anamnese, conversei, fui tentando entender ali o que podia estar acontecendo, mas na anamnese eu não consegui ter muito sucesso. E aí eu levei ela para fazer a regressão, para a gente achar a raiz, a causa dessa ansiedade. E no meio da intervenção, ela conseguiu acessar uma parte da vida dela que ela tinha 9 anos de idade. E a mãe dela trabalhava à noite e em uma dessas voltas para casa, a mãe dela sofreu um acidente de carro e morreu. E sabe quando ela recebeu a notícia? Ao acordar. Ou seja, o cérebro dela associou a hora de acordar com algo terrível que pode acontecer. O cérebro dela associou a hora de acordar com uma notícia ruim que pode chegar. E aquilo gerava aquela angústia nela. Enquanto a gente não ressignificou isso, enquanto ela não conseguiu acessar essa memória para ressignificar, para dar um novo contexto para isso, ela não conseguiu se livrar dessa ansiedade que maltratava tanto ela. Quantas pessoas chegam para mim e dizem que têm medo de falar em público? As pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Essas pessoas talvez elas podem ter sido muito criticadas, talvez elas podem ter sido muito oprimidas, talvez elas podem ter sido muito ridicularizadas e elas entenderam que aquilo que elas falam não é importante. Ou pode ser que em algum momento essa pessoa, quando era criança, ela foi apresentar um trabalho na escola e ela esqueceu a fala, ou talvez ela gaguejou, e aí todos os coleguinhas riram dela, todos os coleguinhas ridicularizaram ela. E ela entendeu que falar em público não é bom. Falar em público gera inferioridade, ridicularização gera dor. Então, o cérebro dela, com o intuito de protegê-la, afasta ela. Então, sempre que essa pessoa vai falar em público, ela sente dor de barriga, mão suando, tremedeira, ansiedade, angústia, porque é o cérebro dela falando, olha, lembra que falar em público não é bom? Lembra que você foi ridicularizado? Lembra que você foi inferiorizado? Então, sai daí, não faça isso. Então, essa pessoa ela precisa fazer o quê? Ela precisa ressignificar esse momento. E é aí que a hipnose entra. Rafa, o que a hipnose faz? Bom, antes de mais nada, eu quero desmistificar a hipnose para você. Talvez você tenha visto a hipnose de palco, onde as pessoas esquecem o nome, onde elas esquecem e param de saber contar, onde elas comem cebola achando que é chocolate, mas a hipnose em si não tem nada a ver com isso. Aquilo ali é apenas um show que gera uma dúvida na cabeça das pessoas, que afastam as pessoas de uma ferramenta super poderosa que pode trazer muita paz emocional para suas vidas. Então, com a hipnose, você não dorme, você não fica inconsciente, você não esquece seu nome, você não fica preso no transe, nada disso. A hipnose, na verdade, é o estado natural da nossa mente, é o estado de hiperfoco. A todo tempo, nós estamos sendo hipnotizados. De novo, se você sair de um ponto A para um ponto B e você não lembra como você chegou lá, você está hipnotizado. Se você
assiste um filme e chora com alguma cena daquele filme, é porque você foi hipnotizado. Porque o que a hipnose faz? Entre o seu consciente e o seu subconsciente existe o fator crítico. E ele é como uma espécie de filtro. Ele filtra o que vai entrar no seu subconsciente. E ele só deixa entrar as programações, as informações que são parecidas com as que já estão lá dentro. Ou seja, se você acredita em algo, se você tem uma verdade, uma crença a respeito de algo, se eu conscientemente tento mudar isso, eu não vou conseguir. É a mesma coisa de eu querer chegar para você e falar assim, nossa, mas para que você tem ansiedade? Ansiedade é uma antecipação do futuro. A ansiedade, esses problemas que você gera na sua cabeça, provavelmente nem vai acontecer. Mas eu estou tentando de forma consciente, mas dentro do seu subconsciente tem outra informação relacionada à ansiedade, ou seja, essa informação não entra, o seu senso crítico não deixa essa informação entrar. E o que a gente faz com a hipnose? A hipnose, ela dribla o fator crítico do seu consciente, da sua mente consciente, para agir diretamente no seu subconsciente. Porque, diferentemente do seu consciente, a sua mente subconsciente, ela não questiona. É por isso que você chora vendo filme. Porque o filme, ele é montado exatamente para te hipnotizar, para que você acesse o seu subconsciente, as suas emoções, e o filme tenha, alcance aquilo que ele está proposto a alcançar, que é te gerar a emoção. Ou seja, quando você chora, o seu fator crítico foi driblado e você agora está num momento emocional, você está acessando as suas emoções. Então, as falas dos atores, as luzes, todo o cenário que é montado, tudo aquilo foi construído para driblar o seu senso crítico e acessar a sua emoção. Se você já assistiu Jason e a Serra Elétrica, provavelmente quando você foi no banheiro, depois você saiu acendendo todas as luzes. Porque o seu cérebro acreditou que o Jason estava atrás de você querendo te matar com a serra elétrica. Porque para ele, aquilo é verdade. Acessou o seu subconsciente, aquilo se tornou uma verdade para ele. O seu subconsciente não questiona. Então, quando a gente acessa o seu subconsciente, a gente consegue colocar lá dentro novas sugestões aceitáveis, porque a hipnose é um processo de aceitação e permissão. Então, se você não permite, nada acontece. Mas se você permite, tudo acontece. Então, novas sugestões aceitáveis por você, que vai reprogramar sua mente, reprogramar suas crenças e ressignificar os seus traumas. E automaticamente, consequentemente, restaurar as suas emoções. Então, a hipnose serve para isso, para te trazer paz, para te trazer ressignificação, reprogramação, para que você consiga verdadeiramente ter uma vida emocional mais leve, mais feliz. Então, lembre, tudo que você vive hoje são apenas sintomas. Depressão é um sintoma, ansiedade é um sintoma, medo é um sintoma. Enquanto você tratar apenas os sintomas com remédios ou com fugas, você vai entrar num fluxo, você vai entrar num fluxo negativo de sempre gerar mais frustração, mais angústia, mais medo e nunca vai conseguir sair disso. Sempre num looping que vai te fazer cada vez mais mal. Agora, quando você vai na raiz e resolve a raiz, quando você troca a raiz, consequentemente, você troca o significado e você troca o sentimento e o comportamento. Então, a hipnose está aqui para isso, a hipnose séria, a hipnose bem feita, a hipnose com ciência, com neurociência, ela vai te ajudar a se libertar de tudo isso que está te gerando dor, frustração, angústia, para que você tenha uma vida diferente. Então, se você quiser saber mais um pouco, se não tiver ficado claro, se tiver gerado alguma dúvida para você a respeito deste vídeo, me manda uma mensagem, clica em algum lugar aqui, me manda uma mensagem, eu vou te chamar no seu direct, eu vou te explicar detalhe por detalhe como eu posso pegar na sua mão e te conduzir nessa jornada de transformação.